Boa noite, povo de Deus, mulheres abençoadas, homens abençoados. Sejam bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Tanto você que está aqui comigo pelo Meet, meninas do Meet, boa noite. Meninas e meninos aqui do Instagram, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Meu Deus, chegamos na metade do caminho, gente. Chegamos lá no topo do monte. Para começar, eu acho que é o mais difícil. É nada. Foi difícil começar? Foi nada, foi uma delícia, né? Foi muito bom começar. A gente já viu o cuidado de Deus desde o início. E chegar na metade do caminho dá uma alegria, né, tão grande saber que a gente já concluiu metade desse percurso. E olha, daqui para metade, daqui para o final, passa num estalar de dedos que você nem imagina. Então não perde nada, não perde um minutinho sequer dessa live, porque agora que vai começar a esquentar, agora que vai começar o fogo descer, porque eu tenho certeza que você que já está dentro da enfermaria, irmã, que negócio é esse que já está na enfermaria? Espera só um pouquinho que eu já te explico. Você que já está dentro da enfermaria, você vai entender já já o que eu estou falando. E eu não te dei alta, hein? Você não pode sair de dentro da tenda, eu não permiti. Eu não te dei alta para você sair da tenda, fica lá dentro. Deitadinho na maca, deitadinha na maca, curtindo seu momento de descanso, de respaldo. Sabe quando você faz uma caminhada tão grande que você dá até aqueles piques, você dá aquelas corridinhas, chega uma hora que você coloca até a mão no joelho e você fala assim, não, pera, deixa eu recuperar o fôlego para eu continuar? É assim, recupera seu fôlego, tá bom? Se for preciso, dá aquelas respiradas fundas, né? Respira fundo, solta devagar pelo nariz, pela boca, aliás, puxa pelo nariz e solta pela boca e aproveita o tempo do descanso. Eu quero que você desfrute desse momento. Eu quero que você sinta o cuidado de Deus nesse tempo de descanso. Eu não quero que você acelere nenhum processo, por isso que eu não te dei alta ainda. Você vai ver que a alta, ela vai vir em um momento perfeito. A gente tem o costume de falar algo que Deus ele tem trazido tão lindo para nós, a pontualidade de Deus. Ele é muito pontual, ele é muito correto com tudo que ele faz, ele é muito certeiro naquilo que ele quer, né? Então, aquilo que ele quer da sua vida, você vai ver ele fazendo, você vai ver ele agindo na tua vida em nome de Jesus. Vou tentar igualar aqui as meninas do Meet para poder ficar bem certinho aqui, até para ficar melhor para elas verem e eu conseguir olhar para elas também. Pronto, agora melhorou, né, meninas? Então, voltando a falar, você não está de alta, você ainda está dentro da tenda. E hoje eu quero falar algo muito, muito lindo que Deus falou comigo hoje. E amanhã, o de amanhã já está preparado, gente. Eu ia trazer tudo hoje, né? Já tem uma lista aqui de coisas anotadas. E conforme eu fui recebendo do Senhor, eu falei, nossa, é muita coisa, é muita coisa. E aí Deus falou assim para mim, exatamente, isso é para hoje, isso é para amanhã. Eu falei, nossa, amanhã você vai entender. E amanhã você vai falar, irmã, realmente, ele é muito pontual. E ele é, queridos, ele é muito exato, muito, muito tremendo naquilo que ele quer, naquilo que ele tem para nós. E ele tem um plano perfeito para a tua vida. Ele tem um plano extraordinário para a tua vida. Por isso que você não pode sair antes do tempo da tenda. Por isso que você não pode sair de qualquer maneira da tenda. Você achar que já está bem para sair, achar que já está bem para ir para a linha de frente e não está. O seu escudo, né, ele não está totalmente reparado ainda. Você que pediu, entenda bem. Você que pediu, você que reconheceu, você que foi humilde, você que olhou para dentro de você com amor
né? Porque isso é olhar para dentro de você com amor, é um amor próprio, e você precisa ter esse amor próprio, sabia? A Bíblia diz, é o segundo mandamento, que você tem que amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o teu próximo? Né? Então, se eu não sei o que é me amar, se eu não sei o que é querer cuidar de mim, como é que eu vou querer cuidar de um próximo? Como é que eu vou querer, né, estender a mão? Uma que eu não vou nem conseguir, entendeu? Então, se ame, se cuide, né? Se permita ser amado, cuidado, honrado, né? Porque a gente levar você para dentro dessa tenda, essa tenda chamada enfermaria, né? Aonde o Senhor está recuperando, restaurando, regenerando soldados, talvez seja para um tempo de batalha, né, que Deus está nos preparando para isso. Irmã, então você está chamando a existência? Não, eu só quero que nós estejamos prontos como soldados. Para que existe o soldado? Para ele estar pronto para uma batalha. O soldado, se ele andar desprevenido, ele é mutilado, ele é fuzilado, ele é exterminado em campo de batalha. Agora, se você anda preparado, se você assistiu às lives anteriores, eu contei o testemunho de um professor que nós tivemos e ele fala sobre o boot, né, da vistoria que ele passou. Então, se você passou por uma vistoria daquela e o seu uniforme, o seu boot estava totalmente em ordem, você não vai passar vergonha, entendeu? E ele falou que a partir daquele dia ele nunca mais se apresentou inadequadamente. Né? O seu escudo ainda não está preparado para você usar novamente. Se você se permitiu, se você está dando esse presente para você mesmo, de você se permitir ser cuidado, fique dentro da tenda, não tenha pressa de sair. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e esse é um tempo que Deus está usando para cuidar de você, soldado. Esse é um tempo em que Deus está usando para restaurar você, soldado, em nome de Jesus. E o soldado que eu digo é homem e mulher, tirando absolutamente todo o posicionamento. Agora, eu não quero que você traga para mim o que você é, o cargo que você carrega, a liderança que você carrega. Isso para mim não importa agora. Isso para mim é irrelevante. O que eu quero aqui são pessoas humildes, pessoas que estão dispostas a serem amadas e cuidadas, a terem os seus escudos, os seus capacetes. Lembra da palavra de ontem? O capacete da salvação que nós precisamos usar de forma contínua, né? Não tire o capacete, não tire o escudo, né? O tempo todo o diabo ele vai metralhar no seu ouvido, o tempo inteiro ele vai ficar ali na sua mente, tentando trabalhar na sua mente. E você sabia que a nossa maior luta é contra a nossa mente? Pois é, por isso que você tem que doutrinar a sua mente, fazer a sua mente trabalhar para você e não você trabalhar para a sua mente. Ela precisa trabalhar para você. Como? Quando você conhece a palavra, quando você usa a palavra a seu favor, quando você pega um versículo e ainda que você esteja ferido, soldado, o que você vai fazer? Você vai usar esse escudo. O que é esse escudo? A palavra de Deus. Tudo que vier contra você, tudo que vier para tentar te destruir, tudo você tem um respaldo. O respaldo é isso aqui. É a Bíblia. Você tem um respaldo para todas as áreas da sua vida. E hoje, o que eu quero trazer para você, compartilhar com você, anota aí. Hoje nós vamos identificar. Diga comigo, hoje eu vou identificar a raiz do problema. Talvez isso seja pesado para você, eu posso entender. Mas eu quero dizer algo para você que você já está preparado para fazer essa identificação. Se você está começando agora esse propósito, você não está preparado. Eu quero que você, antes de você fazer esse exercício da identificação, você assista às 4 lives anteriores. São lives de 40 minutos, alguns são 30, você pode até ir lá pelo outro canal que nós temos e você colocar no método acelerado. E aí você pega o objetivo, você pega a palavra. Mas pegue a palavra e a oração, que é fundamental. Aí
você vai estar apto para chegar hoje, que é a metade do caminho. 5º dia, metade do caminho. Vão restar apenas 5. E hoje, o que eu achei tremendo que o Senhor falou comigo é sobre o identificar. Por quê? Tudo a gente está levando na questão de doenças, né? Quando você fica doentinho ou um filho, você leva para tomar o antibiótico. Lembra que nós citamos em todas as lives sobre o antibiótico a necessidade de você fazer um tratamento correto, certinho, para que não volte algo pior? Exatamente. Quando você procura um médico, é sinal de que você precisa de ajuda. Né? Quando você começa a sentir uma dor, quando você começa a sentir algo que não é normal, você procura uma ajuda, né? E nisso que você começa a procurar essa ajuda, existe lá um tratamento. Vamos supor que você começou a sentir que você toma o leite, vou dar um exemplo bem simples. Você começa a tomar o leite, você toma aquele cafezinho com leite de manhã, você mal terminou de tomar o seu café com leite, você tem que correr para o banheiro. Quem sabe o que é isso? Quem sabe pode escrever rapidinho aqui para mim. Quero ver se tem alguém que está antenado. Você acaba de tomar... a Laísa já se identificou, eu. Você acaba de tomar o meu, quando eu identifiquei isso, eu nem tinha tomado nem metade da minha xícara. E a minha xícara nem é grande, a que eu tomava na época. Era pequenininha assim, e eu colocava meio de café, meio de leite, mas não estava nem na metade, eu já tinha que correr pro banheiro. Eu falei, gente, tem algo estranho. O que é isso? Intolerância à lactose. Exatamente. Você identificou o problema. Eu comecei a observar, e falei, isso aí só pode ser intolerância à lactose. Outra intolerância a glúten. Alguém tem aqui intolerância a glúten? Se alguém tiver, pode falar para mim, irmã, eu tenho. Então, você começa a observar sintomas. Você começa a identificar que tem coisa ali, já ouviu aquele ditado, algo de ruim, algo de errado não tá certo? Algo aqui tá errado e não tá certo, é ou não é verdade? É um ditado meio engraçado que a gente usa, né? E aí você começa a identificar. Olha o porquê desse título de hoje. Identificar a raiz do problema. Raiz de que problema, irmã? O problema que te levou a ser ferido. O que é o propósito que nós estamos fazendo esses 10 dias e com toda a seriedade do nosso coração? Resgate de soldados feridos. O que feriu esse soldado? O que feriu o seu coração? O que feriu a sua vida? A irmã está falando que tem a intolerância até a amendoim. Meu Deus. Eu escutei esses dias uma irmã falando que tem intolerância à melancia. Ela falou que ela não pode comer melancia, pepino. Engraçado, né? Eu tenho uma coisa engraçada também, mas não é com todos os tipos de banana. É algumas. Eu ainda não identifiquei qual que é, mas tem um certo tipo de banana que eu como que a minha língua incha. É muito estranho, começa a falar estranho, assim, porque a língua realmente incha. É estranho, né? Então, assim, algo de errado não tá certo. Aliás, algo de errado não tá certo, né? Então, você começa a identificar que tem um problema porque você tá vendo que, a irmã Lilian tá falando que ela tem intolerância à melancia. Tá vendo que não é coisa da cabeça da pessoa? É realmente algo que a pessoa... Tem pessoas que têm alergia a camarão, eu ia falar isso agora, a camarão, a manga, né? Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados depois que a gente descobre. Às vezes é uma intolerância, mas às vezes é uma alergia. E a alergia, eu acho que pode se tornar até pior, porque pode tampar tudo. A pessoa pode ficar até sem respirar, né? Então começa a levantar aquelas pipoqueiras todas, enfim, dá alergia na pele, coceira. E a partir do momento que você começa a ter esses sintomas, mas olha como Deus é perfeito. E se não tivesse sintoma? Um exemplo, a febre. A febre não é algo ruim. A febre é um sinal de que algo não está bom. A febre é um alerta que o nosso organismo dá, perfeito organismo feito pelo nosso Criador. Alguém escreve aqui para mim, por favor, a dona Cacilda está dizendo que está sem som, mas eu acho que é o telefone dela.
se o nosso corpo não tiver essa reação, se o nosso corpo não tiver, né, esse controle, né, de manifestar isso, acho que a gente se lascaria e muito rápido, né? Tudo acho que ia pro brejo, né? Muito rápido. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele nos dá sintomas. Esse sintoma da lactose, né? E tem coisas ali de estudos que você não precisa mais tomar leite por falta de cálcio, não, porque tem um monte de alimento que tem cálcio e você pode se alimentar muito bem, procurar cálcio em outros alimentos. Mas enfim, não é tema para nós agora. Eu estou falando sobre a intolerância, que são sinais que Deus dá para você falar assim, opa, esse aqui eu não posso mais. Se ele tá te dando um sintoma, se ele tá te dando um alerta aí, o que é esse alerta? É para você parar. É para você dar uma pausa, é para você falar, olha, isso daqui eu não posso mais na minha vida. Se você continuar tomando leite, você vai aguentar ficar indo toda vez no banheiro? Vai chegar uma hora que esse problema vai se agravar. Vai chegar uma hora que isso vai trazer um dano muito pior para a tua saúde. A intolerância ao glúten também, essa alergia, você vai ficar comendo amendoim, camarão, sendo que você sabe que você não pode comer? Se enchendo de coceira na garganta, depois você não aguenta, de tanto que você tosse, tenta coçar a garganta, como é que você vai coçar? Não tem como você colocar a mão lá dentro da goela. Mas a vontade que dá é essa, você que já teve alergia, de você tacar a unha lá dentro lá e coçar a goela, mas não dá. Então você vai comer aquilo que te dá alergia? Claro que não. Queridos, e presta atenção agora. Olha para mim agora. No campo espiritual é a mesma coisa. Quando Deus está vendo que algo não está certo na tua vida, alguma amizade não está certa, Deus te dá sintomas. Deus, ele começa a te avisar, filha, não é por aí. Mas aí você insiste, não, então tá tudo bem, pai, eu dou conta aqui. Quando você vai ver, você não dá mais conta. Você não consegue mais segurar a rédea. Você já perdeu o controle. E aí você já está ferido. E aí você chega nesse nível que você estava, porque você já recebeu medicação. Você já está dentro da tenda. Você já está sendo medicado. Então você nunca mais vai ter o que você já teve. Hoje, você já tem um pouco de medicação aí que Jesus já derramou sobre você. E hoje você já consegue identificar. Eu tenho certeza disso. Que Deus vai trazer para você a forma de você identificar aonde que foi a queda. Aonde que foi o erro que você cometeu. Porque isso aqui não foi erro de Deus. Da parte de Deus não tem erro nenhum. Tem erro nosso. Tem desobediência nossa. Tem falha nossa. Tem teimosia nossa. Não, mas é só mais 2 dedinhos de leite. Só mais hoje. Amanhã eu não tomo mais leite. É só um pedacinho do bolo, tem glúten, mas eu vou comer. Tem amendoim, mas eu vou comer. Suco de manga, só um pouquinho, só hoje. Igual aquele videozinho, aquele menino, tem café? Eu quero café, tem café? Não, tem uva, não, eu quero café. Às vezes você não pode tomar café, mas você fala assim, só mais um pouquinho, eu não aguento. Aguenta! Claro que você aguenta. Você prefere tomar, matar, saciar a vontade da carne? Não aguentei, tomei. Ou você lá na frente lá sentir, né, todos os sintomas de novo, aquela gastrite, aquele negócio ruim subindo, aquele gosto amargo subindo na boca. Até quando? A gente precisa de um amadurecimento, sabia, queridos? E eu acho que as doses que Deus tem nos dado dentro dessas enfermarias precisa ser pelo menos um pouquinho de amadurecimento. A igreja de Cristo precisa de algumas porções extras, sabe, de amadurecimento. A Bíblia fala que Deus, ele quer até nos dar um alimento mais forte. Mas como é que ele vai dar um alimento forte, sendo que a igreja ainda precisa de leitinho? Tudo fica dodói, o pastor não pode falar nada, o obreiro não pode falar nada, o pai não pode falar nada, o filho não pode falar nada, que tudo já fica chateadinho. Ai, nossa, ele me machucou, para com isso. Pede para Deus, Deus me dá uma dose aqui, mas dá bem grande. Pode dar uma dose reforçada aqui de amadurecimento.
Eu quero ser uma mulher de Deus de verdade, eu quero ser um homem de Deus de verdade. Ah, porque o patrão falou alto comigo, então eu vou pedir as contas, não me cabe mais aqui. Claro que te cabe, às vezes ele tá só forjando o seu caráter, para ver até onde você aguenta, para ver se você aguenta ser um gerente aí. Porque ser gerente não é só ter um cargo, não. Ser gerente é você comprar a briga e muitas vezes você entrar na frente de um funcionário, você tomar aquela bronca no lugar daquele funcionário e depois você chamar aquele funcionário e você falar, olha, não é desse jeito. Mas a chicotada quem levou foi você. Você entendeu? É você chamar para si a bronca. Não falar, não, é verdade, aquele dali foi o culpado, pode mandar embora. Mas ele tem família, ele tem filho para criar, ele tem mulher para sustentar. E não é dessa forma que Deus quer que você seja mimimi, dodóizinho. Para! A igreja de Cristo precisa evoluir. É por isso que tem muito soldado ferido. É por isso que tem muito soldado que está lá parado no meio da batalha. Deus precisando contar com um monte de soldado e estão tudo lá ferido. Por quê? Porque estão indo nessa onda do ai, dodói, ai, o pastor falou, eu fiquei chateado, o pastor falou do dízimo. Mas não é o pastor que fala do dízimo, é a Bíblia que fala do dízimo. O pastor falou de oferta. Você oferta se Deus tocar no seu coração. Se Deus não tocar no seu coração, você não tem que ofertar. Ah, mas o pastor falou sobre pecado. Se é pecado, para de pecar. Você está correndo o risco da salvação. É Ele que zela pela tua vida. É Ele que jejua por você. Você quer que Ele fale mais o quê? Não, filhinho, continua pecando. Lá no dia do juízo final, Jesus vai te perdoar. Se você não tivesse arrependido, não vai ter perdão. A Bíblia fala, a palavra do Senhor fala claramente, se houver um verdadeiro arrependimento, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Mas remorso, não confunda, remorso com arrependimento. Remorso, você faz o errado hoje, amanhã você vai lá e faz de novo. Você foi lá, pecou, você foi lá, adulterou, hoje você fala assim, nossa, Jesus me perdoa. Amanhã você já está pensando com quem que você vai adulterar de novo? Não! É tempo da igreja de Cristo amadurecer. Deus quer entregar coisas novas para você. Mas como é que Ele vai entrar se você ainda está dodói? Como é que Ele vai te entregar se você ainda é mimimi, se você ainda está no leitinho? Não tem como Ele te dar uma feijoada se você ainda fica pedindo tetê na mamadeira para a mamãe. Não, sai do tetê. Corta esse vínculo aí com o tetê. Deus quer te dar carne forte, uma carne seca. Sabe aquele escondidinho de carne seca, dá até água na boca? É isso que Deus quer dar para você. Mas você tá lá ainda, ai, nossa, mas para! Pede para Deus. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a identificar. Essa é a palavra de hoje. Identificar. Você está, durante esses dias, desde o segundo dia, você já está dentro da enfermaria. Então, segundo, terceiro e quarto, já são 3 dias dentro da enfermaria. Hoje, você já tem a possibilidade de você identificar onde foi o problema. E identifique de nariz levantado. Não, eu vou identificar, eu vou ver onde foi o problema, porque eu não quero errar de novo. Se o leite não me faz bem, eu não vou tomar mais. Se o café não me faz bem, eu não vou tomar mais. Se a fritura me faz mal, eu não vou comer mais. Nossa, então eu vou ter que comer só cozido? Coma só o cozido. Compra uma air fryer lá e você começa a fazer os seus fritinhos sem óleo. Querido, é tempo de você amadurecer, senão você não vai viver as promessas. Moisés perdeu de entrar na terra prometida. Ele tinha a promessa de entrar, mas perdeu por ter dado ouvido aos murmuradores. Até quando você vai emprestar os seus ouvidos para quem você não deve emprestar? Se você continuar nesse caminho, querido, querida, presta atenção. Você não vai desfrutar do propósito. Infelizmente, você não vai. Você vai conduzir pessoas, você vai levar pessoas e você vai chegar lá na portinha de entrada. Mas você não vai desfrutar. Foi o que aconteceu com Moisés. E Moisés foi um cara, foi chamado de amigo de Deus. Amo a história de Moisés. Mas você tem noção do que é isso? Ele não entrou na terra que ele tanto batalhou para entrar. Por que você vai continuar fazendo errado para você não entrar na sua terra prometida, para você não ver a sua família salva? Você vai continuar aí se entregando, ai, tadinho de mim. Tadinho nada, levanta a tua cabeça porque tem azeite fresquinho para Deus derramar sobre você. A enfermaria está com as portas abertas. Intercessores estão aqui o tempo todo orando por você. Dizendo, Jesus, pelo amor de Deus, resgata. Nós precisamos aumentar esse exército. Nós precisamos de soldados preparados para a batalha.
Hoje é noite de você identificar. Amanhã tem algo precioso para nós. Eu queria já te dar hoje, mas não posso. Vou te dar amanhã, porque hoje, durante essa quinta-feira todinha, você vai parar para identificar. Eu já vou profetizar. Você já está recebendo dose de amadurecimento. Você já está recebendo dose em porção dobrada. Eu vou pedir para os enfermeiros, para os anjos do Senhor começar a dobrar agora essa medicação chamada amadurecimento. Amadurecimento. Você não vai mais ficar dodóizinho por qualquer coisa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, você começa a amadurecer. A partir de hoje, você não vai mais se ofender com aquelas irmãs que às vezes falam de forma errada. Com aquelas irmãs que às vezes são um pouco mais duras nas palavras. Querido, dá um sorriso para elas. Ninguém te deu um sorriso na rua? Dá um sorriso pro primeiro que aparecer. Né? Fala bom dia para ele. Ah, não me deram bom dia. Não tem problema, eu dei bom dia para eles. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não recebeu, continue dando. Dá sorriso que vai chegar uma hora que alguém vai te dar um sorriso. Não fique só esperando receber. Comece a dar primeiro. Dá bom dia. Vai fazer uma caminhada? Dá bom dia. Tá na rua? Dá bom dia. Dá um sorriso. Começa a mostrar esse dente, irmã, mas tá faltando um aqui, não tem problema. Coloca o dedinho assim, faz um charminho, dá um sorriso. Querido, Deus quer ver você crescer. Deus tem tantas coisas, mas tantas coisas para entregar na tua mão. Mas enquanto você não se posicionar, enquanto você não identificar esse problema, e ó, presta atenção, não é só identificar, ah, eu achei, ah, é aqui, ó. Ah, pronto. Não, é você identificar e você resolver o problema, porque de problema a gente não foge. Problema a gente resolve. Não adianta, um exemplo, eu tô aqui em Guaíra, aconteceu um problema, eu vou fugir, vou lá pro Piauí, vamos supor. Vou lá pro Piauí, vou fugir do problema. O problema vai me acompanhar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o problema. Depois eu vou pro Piauí e vou com tudo novo, tudo renovado. Foge de problema não, meu irmão. Foge de problema não, minha irmã. Resolve. Tá precisando pedir perdão para alguém? Vai lá. Seja mulher de Deus, olha no olho dele, no olho dela e fala, olha, me perdoa. Ah, irmã, mas não fui eu que errei. Não tem problema. Olha no fundo dos olhinhos daquela pessoa e fala, olha, me perdoa se eu te ofendi. Me perdoa, olha, não era a minha intenção. Ou até mesmo se na hora foi intenção, se eu falei o que não era para ter falado, me perdoa. Começa a mudar suas atitudes, começa a identificar hoje. Não é só identificar. É identificar e resolver. É identificar e tampar essa brecha. Por quê? Porque se estava ferido, porque você não está mais. Você já está sendo um soldado quase recuperado. Uma soldado quase pronta para voltar para a batalha. Nós já estamos na metade do caminho. Você tem noção do que é isso? Nós já estamos na metade do caminho. Já tem medicação rolando aí no seu corpício. Já tem medicação rolando aí na sua mente, no seu coração, na sua boquinha, nos seus olhinhos, nos seus ouvidos. Tem medicação pura de Deus dentro de você. Agora, você como homem de Deus, mulher de Deus, você está me ouvindo e me entendendo. Você vai procurar, você vai identificar esse problema e você vai procurar a solução para esse problema. Você vai falar assim, foi aqui que eu errei? Nunca mais eu vou errar nessa brecha que eu dei. Essa brecha eu vou tampar. Foi amizades erradas, minha mãe me alertou, minha mãe falou, olha, se você tivesse me ouvido, filha, sua mãe falou, alerta, liga uma anteninha. Ah, vamos lá em tal lugar, olha, não vai dar, hoje eu vou estudar, hoje eu tenho mais coisa. Nossa, mas o que aconteceu? O que você está diferente? Está tudo bem. Conselho de mãe, queridos, é aviso de Deus. Guarda isso no seu coração. Eu tinha uma coisa com a minha mãe, que minha mãe era assim, minha mãe batia os olhos. Nas minhas amigas ela falava, pode afastar. E às vezes eu falava assim, nossa mãe, mas eu nem levei a minha amiga para dentro de casa, você já fala. Mas era batata. Semana seguinte eu já via aquela menina aprontar. Eu falava assim, nossa gente, minha mãe é certeira, mas eu não falava nada para ela. Ela falava assim, aí, tá andando ainda com a Mariazinha? Não, a Mariazinha escolheu outra amizade. Ela falava assim, aham, Deus te mostrou, não foi? E era certeza, Deus mostrava. Certeza que ela falava assim, Deus mostra para ela. Não vou ficar falando não, Deus mostra para ela e Deus mostrava. Agora tem uma
ela fala até hoje que é a filha dela, só não é de sangue, mas é totalmente filha dela. Essa é desde que eu cheguei em Atibaia, novinha, acho que com 7 anos, até hoje, levo para toda a eternidade, que é a Alana, segundo o nome da minha filha, inclusive. É filha de paixão da minha mãe. Ela, desde o primeiro dia que a minha mãe viu, ela falou: essa é a amizade para você. E é até hoje. As outras, nenhuma mais permaneceu. É a única que permaneceu, mas também foi a única que a minha mãe falou: essa é a amizade para toda a vida. Querido, se sua mãe está te alertando, ontem eu falei sobre relacionamentos. Se não tem bênção de pai e mãe, sai dessa. Ah, irmã, eu não sei como sair, ela já até falou que vai se matar. Não sei como que eu vou sair porque ele já até falou que vai se matar. Pede para Deus. Deus, se não é da sua vontade, afasta. Mas pode afastar, porque eu não quero. Minha mãe já falou que não é do Senhor, então eu não quero. Querido, você não tem noção do que Deus tem guardado para você. Querida, você não tem noção do que Deus tem reservado para você em nome de Jesus. Amém? Se prepare para amanhã. Se prepare porque tem algo especial para nós amanhã. Mas não esquece, durante todo esse dia, busca identificar. E eu vou orar agora, eu vou pedir para que Deus te dê sinais. Eu vou pedir para que Deus se revele a você de uma forma especial, para que Ele mostre com clareza, mas que Ele também te dê estratégia para você fechar essa brecha, para que você nunca mais caia nessa cilada do capeta em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, se você pode. Feche os teus olhos, se você pode, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus nós nos colocamos em oração nesse momento. Pai amado, nós oramos, Pai, diante dessa palavra, desse entendimento que o Senhor nos deu. Pai, em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós hoje está lá em Gênesis 50, o versículo é o 19. Ele começa dizendo assim, eu não citei para vocês, mas eu já vou ler agora. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Talvez tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, querido, tem um propósito. Tem um propósito. José aqui, ele poderia sim ter se vingado, ele poderia ter feito os irmãos dele se tornarem escravos para pagar tudo que José já tinha vivido, enfrentado, passado, de lutas e batalhas que ele enfrentou, mas não. Ele mesmo declarou: estou eu no lugar de Deus? Sou eu agora juiz no lugar de Deus? Não. Ele sabia quem estava com ele aquele tempo todo, sendo escravo, estando preso naqueles lugares frios, naqueles lugares abandonados pela família, vendido pelos irmãos. Querido, o nosso Deus, ele é poderoso para transformar essa maldição em bênção. Se você chegou até aqui, é porque ele quer transformar essa situação que você está vivendo, mas ele conta com você. Da mesma maneira que eu conto com você, eu conto com o Senhor, Deus conta conosco. Existem passos que eu preciso dar e o milagre é Ele que faz. E esse tempo de identificar, querido, cabe a mim e a você. Porque foram erros, falhas nossas. Nós é que acabamos pisando em lugares que não deveríamos ter pisado. Por isso que aconteceu o ferimento, por isso que se tornou um soldado ferido, porque ouviu o que não era para ter ouvido, guardou no coração o que não era para ter guardado, olhou para aquilo que não era para ter olhado, colocou na mente o que não era para ter colocado, colocou na boca, mandou para dentro do coração aquilo que não era para ter mandado. Pede para Deus agora, meu Deus, eu peço ao Senhor nesse momento, nos ajude a identificar onde está a brecha, como essa brecha aconteceu e como também, Senhor, fechar essa brecha. Mostra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a identificar, meu Deus, fechar essa brecha e nunca mais permitir que ela se abra. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui tem homens e mulheres de Deus, Pai, que estão pedindo uma dose de amadurecimento.
Meu Deus, porque querem sim entrar na terra da promessa, Pai. Não como Moisés, Pai, que chegou ali pertinho, mas não pôde entrar. Meu Deus, porque deu ouvidos a quem não era para ter dado ouvido. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu tenho certeza que esse meu irmão, essa minha irmã, eles querem entrar na terra prometida. Eu também quero. Deus, em nome de Jesus, e por isso nós não daremos ouvidos, Pai, a nada e nem ninguém, a não ser a tua voz. Meu Deus, são soldados, Pai, que estão sim já dentro da tenda, como também pode acontecer de soldados estarem chegando agora totalmente feridos, totalmente debilitados, e dessa mesma maneira como levamos, meu Deus, já muitos para dentro dessa maca, dessa enfermaria, estamos levando todos os necessitados, Pai. Olha para cada um deles, olha para essa família que está sendo citada nessa oração. Se você tem algum amigo, alguma família, alguma amiga que você precisa levar para essa tenda, ainda que eles não estejam participando desse propósito, faça isso por eles, leva eles agora em oração, leva eles agora para essa enfermaria. Eu estou te ajudando, você não está só, eu tenho intercessores comigo e nós não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, Pai, estamos levando, Senhor Jesus, soldados abatidos, soldados, meu Pai, que já pensaram, meu Deus, que nunca mais seriam úteis nas tuas mãos, mas serão, Pai, serão, porque a tua palavra garante que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Papai, em nome de Jesus, envia anjos do Senhor para reforçar, meu Deus, para conseguirmos levar eles para dentro dessa enfermaria. Meu Deus, multiplica o seu poder, multiplica, meu Deus, a tua unção dentro dessa enfermaria. Meu Deus, multiplica os remédios, os antibióticos que essa alma tem precisado, essa mente tem precisado, esse coração tem precisado. Meu Deus, em nome de Jesus, esse coração que está relutando, esse coração, Jesus, que não quer liberar o perdão, eu repreendo agora. E eu digo agora, toda obra de engano, toda ação de Satanás, toda obra do inferno na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, que está impedindo ele de tomar essa decisão de perdoar, de liberar o perdão, eu digo, sai agora, demônio, em nome de Jesus, amado, amada. O perdão é uma escolha, é você que escolhe. Seja madura agora e se posicione como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus, e diga, Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu preciso liberar esse perdão e eu vou conseguir em nome de Jesus. Pai, olha para essa minha irmã, Jesus, que há tanto tempo atrás, há tantos anos atrás, Pai, ela foi ferida. Meu Deus, não foi nem com tapas, não com ferimentos físicos, mas foram com palavras feriram, meu Deus, essa mulher nunca mais foi a mesma. Meu Deus, essa mulher que foi abusada, esse homem que foi abusado na infância, esse ressentimento, essa mágoa que está guardada, Pai, escondida, meu Deus, no coração desta pessoa, eu digo agora, o demônio chamado mágoa, demônio chamado resistência, demônio chamado ressentimento, eu te expulso agora, em nome de Jesus, e eu declaro libertação, eu declaro esse povo recebendo essa dose de amadurecimento, essa dose aonde vai fazer com que ele e ela tome as decisões de homens e mulheres de Deus, adultos, que sabem o que precisa ser feito e fazem o que precisa ser feito e não o que querem fazer, Pai, porque nós não precisamos mais, Pai, agir como meninos na fé, como crianças na fé, não. Meu Deus, precisamos agir com maturidade, meu Deus, porque nós queremos sim viver o impossível, viver o milagre, viver o sobrenatural, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz que há diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor. Meu Deus, eu declaro que essa diferença seja mostrada, essa diferença seja visível, palpável na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã, em nossas vidas, em nome de Jesus. Haverá, Pai, haverá sinais. Mostra para esse meu irmão, mostra para essa minha irmã, mostra para ele como ele pode fazer, como que ele vai identificar. Manda os teus sinais para nós, Pai. Meu Deus, eu creio que essa quinta-feira será uma quinta-feira de poder, de milagres, de identificarmos o problema e resolvermos esse problema, Pai. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la, em nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Toma posse.
Fique só atento, atenta, porque Deus ele vai te dar sinais. Não só sinais para você entender, mas ele vai te dar sinais para você identificar onde foi a brecha, como você fechar essa brecha e para que você nunca mais abra essa brecha novamente, em nome de Jesus. Peça para ele, esteja sensível à voz de Deus. Se for preciso, para lá. Lembra que eu falei para vocês de você parar uma meia hora para você não fazer nada, absolutamente nada, você deixar aquele tempo para você ouvir a voz de Deus. Coloca lá uma musiquinha de fundo, um instrumental, coloca um louvor instrumental, você vai ver que fica só os instrumentos tocando e você fica ali naquele lugar silencioso, só você e Deus, sem falar. Falava, a gente já fala o dia inteiro, sem falar, fica em silêncio, deixa ele falar, deixa ele se revelar a você. Talvez passe meia hora e você fale, nossa, não entendi nada. Fica tranquila. Ele vai se revelar a você de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Amanhã nos encontramos às 23h55, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã.